Só quis dizer que o herói do meu livro é condenado porque ele não joga o jogo. Com essa frase, daremos início à imersão na obra O Estrangeiro e seu autor Albert Camus, e relacionaremos ambos com o setor empresarial. Para facilitar a compreensão, teremos duas narradoras. Uma contará a história do livro, e a outra fará as conexões diretas com os princípios de administração. Acho de extrema importância ressaltar que esse livro foi escrito no início dos anos 40, no pico da Segunda Guerra Mundial. Momento esse em que a sociedade passou-se a questionar o sentido da existência humana enquanto ser e da irracionalidade do mundo, basicamente seguindo a filosofia do absurdismo. O livro faz parte de uma trilogia, começando por O Estrangeiro, de 1942, depois O Mito do Sísifo, de 1942, e por fim a peça de teatro Calígula, de 1945. Olhando para a obra, vou começar a te contar a história. Meursault é um típico homem apático, aquele que leva uma rotina monótona, não se importa com o que o afeta e muito menos com o que afeta outras pessoas. Mas algo acontece e isso mudará sua vida para sempre. Na primeira passagem, Meursault recebe a notícia que sua mãe morreu. Apesar de muitos pensarem que isso é chocante, para ele foi só uma informação, como outra qualquer. Ele destaca de forma fria que aquilo era inevitável, já que sua mãe era uma senhora de idade. No velório, o protagonista dorme a maior parte do tempo, e quando não, o mesmo demonstra desconforto com tudo ao seu redor, o calor principalmente, menos a morte de sua própria mãe. Durante a caminhada fúnebre, o protagonista observa Thomas Pérez, um homem que reside no mesmo asilo que sua mãe e que, por conta de suas limitações físicas pela idade, não conseguia acompanhar o ritmo dos outros. Por conta disso, decidiu cortar caminho, passando dentro do campo, dando a entender que conhece o terreno e que está ciente de que conseguirá alcançar o grupo e o carro funerário. É como se ele conhecesse todos os atalhos. Observar o público, identificar o problema e tirar conclusões são pontos extremamente positivos no mundo empresarial, onde o personagem demonstrou, com muita clareza. Ele poderia ter decidido seguir o mesmo caminho que o Sr. Pérez, otimizando o seu tempo, ou então criando um network com alguém que já possui um claro domínio em relação a esse tema. E traduzindo para alguns termos de administração, essa questão de identificar as oportunidades, as ameaças, as parcerias estratégicas, fazer o benchmarking para poder diferenciar a sua empresa no mercado e desenvolver uma vantagem competitiva, são coisas que se encaixam em pessoas que possuem essas características e é muito útil. Além disso, a apatia e também a indiferença do Meursault, em relação às convenções sociais, podem ser interpretadas como uma metáfora para a frieza e a objetividade muitas vezes necessárias no mundo dos negócios. Assim como o Meursault parece não se importar muito, com as expectativas sociais, os profissionais de negócios muitas vezes precisam adotar uma abordagem mais desapaixonada para conseguir tomar decisões mais objetivas e racionais. No dia seguinte, Meursault acorda e se toca que na verdade é um sábado. Como cada dia é igual para esse personagem, finais de semana não são muito importantes ou então diferentes. Entretanto, nesse em específico, ele decide ir à praia, onde encontra Mary Cardona, uma mulher que trabalha junto dele e que, secretamente, nutre algum interesse. Passado o dia com ela, no domingo, ao amanhecer, o protagonista percebe que a moça foi embora. Então ele retorna a fazer o que mais gosta e o que acha mais interessante: observar o cotidiano das pessoas. Os que tinham saído a passeio foram voltando pouco a pouco. Reconheci o senhor distinto no meio dos outros. As crianças choravam ou se deixavam arrastar. Quase imediatamente, os cinemas do bairro despejaram na rua uma onda de espectadores. Entre eles, os rapazes tinham gestos mais decididos do que de costume, e calculei que haviam visto um filme de aventuras. Os que regressavam dos cinemas do centro chegaram um pouco mais tarde. Pareciam mais sérios. Ainda riam, mas de vez em quando pareciam cansados e pensativos. Ficaram pela rua, andando de um lado para outro na calçada em frente.
Nesses parágrafos, podemos destacar a importância de uma análise minuciosa do ambiente de negócios. Assim como o personagem observa atentamente as nuances ao seu redor, é essencial que os empreendedores e gestores estejam constantemente atentos às mudanças e tendências do mercado. Essa capacidade de perceber as sutilezas e conectar os pontos é crucial para identificar as oportunidades e antecipar os possíveis desafios. No mundo dos negócios, essa observação detalhada vai envolver monitorar o comportamento dos consumidores, analisar as estratégias dos concorrentes, entender as mudanças tecnológicas, avaliar, né, os impactos econômicos e sociais disso. E cada movimento, cada mudança no cenário empresarial pode fornecer insights valiosíssimos para orientar as suas decisões e adaptar suas estratégias de negócio. Retomando a história, Mersot está em um dia normal de trabalho. Seu chefe vem tentando há um tempo criar algum tipo de conexão com seus funcionários. Ele pergunta ao protagonista a idade que sua mãe tinha, tentando demonstrar alguma preocupação, afinal, era o período de luto do rapaz. Sua motivação parecia um tanto quanto superficial. Da mesma forma, o chefe apresentou certo alívio em cumprir um dever humano. É fundamental reconhecer que no mundo dos negócios, manter os funcionários satisfeitos em seu ambiente de trabalho desempenha um papel crucial. Isso não apenas influencia diretamente, né, o desempenho individual dos funcionários, mas também promove uma cultura de colaboração que é essencial para o sucesso geral da empresa. Cada detalhe, por mais trivial que possa parecer à primeira vista, pode ter um impacto significativo no moral, na motivação e na produtividade da equipe. E quando os funcionários se sentem valorizados, ouvidos e confortáveis no seu ambiente de trabalho, eles estão mais propensos a se engajar de uma forma mais proativa, contribuir com ideias inovadoras e demonstram mais compromisso com os objetivos da empresa. Mais tarde, no horário de almoço, ele e seu amigo Emanuel vão ao restaurante que costumam frequentar. Ambos, por terem demorado demais, pulam em um ônibus em movimento e retornam ao trabalho. Eu posso afirmar a vocês, caros telespectadores, que essa não foi a parte mais tensa do dia dele. De noite, voltando para casa, 3 personagens importantes aparecem. 2 deles, o velho Salamano e seu cachorro, que há 8 anos religiosamente dão passeios diários, às 11 da manhã e às 6 da tarde. Aparentemente, isso pode parecer algo positivo, um gesto de carinho. No entanto, o cão, durante os passeios, age como se fosse o condutor, atitude que deixa seu dono tão revoltado ao ponto de partir para a agressão. Esse ciclo também faz parte da rotina. O homem sempre insulta e machuca o cachorro, o que já foi questionado por Mersot, e a resposta foi 100% sem sentido. Ele só respondeu: "É que ele não me larga." Agora o último personagem que falta. Raymond Sistès. Aquele que possui histórico recheado de violência. Agrediu sua esposa e o irmão dela, seu cunhado. Nessa noite, ele pede para Mersot ir até sua casa, já que o homem quer alguém para poder conversar. Durante a conversa, frases complicadas foram ditas, como: "Não que eu seja mal, porque eu sou nervoso." Ou: "Não fui eu que comecei, ele que quis." O protagonista, como bom observador, percebe o terror psicológico que existe nesse casamento, falando coisas que culpam terceiros pelo fim da relação. A função de Mersot, nesse momento, é redigir uma carta com o propósito de fazer sua esposa voltar atrás com o divórcio. Ao final de semana, Mersot prova um pouco mais do nível da sua antipatia. Ele sai com sua namorada Mary. Ambos vão à praia e passam a noite juntos. No dia seguinte, Mary pergunta a ele se ele a ama. E a resposta foi um não seco. A discussão iria começar, mas o casal foi interrompido pela briga física entre Raymond e sua ex-esposa. Eles o observam enquanto Raymond bate na mulher, mas Mersot não quer chamar a polícia porque ele não gosta de policiais. Esse cenário também pode ser visto no meio empresarial, no qual as empresas relutam em admitir seus erros para manter uma imagem de perfeição. Essa omissão dos problemas internos e externos podem ser prejudiciais, porque elas vão impedir a aprendizagem com as falhas, e isso vai dificultar a construção de um relacionamento baseado na transparência e na confiança. Então, ao reconhecer e assumir a responsabilidade por seus erros,
As empresas demonstram uma maturidade e uma integridade. Essa omissão dos erros não apenas vai minar a credibilidade da empresa, mas também vai prejudicar a sua capacidade de se adaptar e prosperar em um ambiente de negócios que é totalmente dinâmico e desafiador. Merceau e Mary decidem almoçar, mas a mesma perde a fome e vai embora. Logo em seguida, Merceau encontra o agressor, que é o seu amigo. E ambos concordam que a mulher mereceu a agressão e essa sim foi a vingança perfeita. Afinal de contas, quem mandou ela querer se separar? Os amigos saem para beber e no caminho encontram Salamano procurando seu cachorro que fugiu. O protagonista escuta o dono chorando de saudade. E isso faz com que sua ficha caia. Ele começa a pensar em sua mãe. Por isso, perde a fome, não janta e vai dormir. Depois de uns dias, Merceau recebe uma proposta extremamente interessante de seu chefe e vai contar a Mary. Queria apenas saber a minha opinião sobre o assunto. Pretendia instalar um escritório em Paris para tratar de seus negócios, diretamente com as grandes companhias, e me perguntou se eu estava disposto a ir para lá. Isso me permitiria viver em Paris e viajar durante parte do ano. Disse que sim, mas que no fundo tanto fazia. Perguntou-me, depois, se eu não estava interessado em fazer uma mudança de vida. Respondi que nunca se muda de vida, em que todo caso, todas se equivalem e que a minha aqui não desagradava em absoluto. Mostrou-se descontente, ponderando que eu respondia sempre à margem das questões, e que não tinha ambição e que isso era desastroso aos negócios. Agora, em relação ao mundo empresarial, nesse contexto há uma clara oposição entre resistir à mudança e a necessidade de você se adaptar. O exemplo disso foi quando o Merceau foi oferecido uma oportunidade de se mudar para Paris por conta do seu emprego, e sua resposta foi apática, indicando total falta de ambição e uma tendência a permanecer na sua zona de conforto. E isso tem um eco enorme no mundo dos negócios, porque ficar confortável pode resultar em uma estagnação e na perda de oportunidades que surgirem. Essa sua falta de ambição é vista como desastrosa nos negócios, mostrando como a relutância em correr riscos e buscar novas oportunidades pode prejudicar o progresso. O mundo empresarial está em constante evolução, e a capacidade de você se adaptar e evoluir é essencial para a sobrevivência a longo prazo. As empresas que se tornam complacentes e resistem a essa mudança correm o risco de ficarem obsoletas e de serem superadas pela concorrência. Como foi combinado anteriormente o encontro entre Merceau, Mary, Raymond e seus amigos, o grande dia chegou. Ao sair, eles veem um grupo de árabes do outro lado da rua, aqueles que estão perseguindo Raymond por conta das agressões da sua mulher e seu cunhado. Os amigos então sobem no ônibus, em direção à praia, e não são seguidos. A casa de praia pertence a Masson e sua esposa, os amigos que Raymond tinha citado. Na ida à praia, o grupo todo encontra dois árabes. Raymond e Masson partem para a luta. Raymond foi cortado e precisa de pontos. Fim da primeira briga. Raymond, ainda revoltado, volta para a praia, mas dessa vez levando uma arma carregada. Merceau se vê em uma situação complexa. Ele pede para o amigo entregar a arma e ir resolver isso de maneira justa, sem covardia ou apelação, mas que se fosse necessário, ele mesmo atiraria. Mais tarde, apenas Merceau retorna à praia e encontra o árabe sozinho à sombra. Ele refletiu sobre o ambiente. Notou que o calor o afetava muito e trouxe lembranças do dia do enterro de sua mãe, já que o maior incômodo era esse. Pensei que bastava dar meia volta e tudo estaria acabado. Mas atrás de mim, comprimia-se toda uma praia vibrante de sol. Dei alguns passos em direção ao nascente. Cada minuto de reflexão era um passo mais perto do árabe. Por causa deste queimar, que já não conseguia suportar, fiz um movimento para frente. Sabia aquela estupidez, que não me livraria do sol se desse um passo. Mas dei um passo, um só passo à frente. E desta vez, sem se levantar, o árabe tirou a faca que ele me exibiu ao sol. Então atirei 4 vezes, ainda no corpo inerte em que as balas se enterravam sem que se desse por isso. Era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. É isso mesmo, meus amigos. Merceau matou o homem. Nessa passagem, mais uma vez, nos deparamos com a personagem com dificuldades em sair da sua zona de conforto e estabilidade. O empreendedor encara pressões e obstáculos, como as demandas, e competição do mercado,
semelhantes a esse calor intenso. Às vezes, ele é tentado a recuar para a sombra da segurança e estabilidade, mas percebe que enfrentar desafios é essencial para o crescimento da empresa. É também importante destacar que as pressões do ambiente de negócios podem levar a decisões precipitadas, assim como foi o confronto de Merceau com o árabe. Isso pode resultar em crises evitáveis, refletindo a importância de agir com calma e estratégia para evitar as consequências. Merceau é preso e mantido sob custódia. Ele é submetido a uma série de questionamentos sobre sua vida pessoal, suas emoções e suas ações enquanto aguarda julgamento. Ele é confrontado com acusações de insensibilidade e enfrenta questionamentos sobre sua falta de remorso em relação ao crime e sua relação com a mãe. Ao longo do interrogatório, ele é confrontado com questões sobre sua crença em Deus, destacando a incompreensão e a estranheza que ele desperta nos outros devido à sua apatia e falta de conformidade com as normas sociais. Assim como Merceau é questionado sobre seus valores, sobre suas decisões e ações, as empresas podem ser submetidas a investigações sobre suas práticas comerciais, sobre sua ética e a conformidade legal. Ao ser transparente, uma empresa demonstra compromisso com a honestidade e responsabilidade. Isso ajuda a estabelecer uma reputação positiva no mercado, pois os clientes vão confiar nessa empresa para fornecer produtos ou serviços de qualidade, enquanto os investidores também vão ter a confiança na gestão financeira da empresa. Portanto, as empresas devem adotar uma abordagem proativa para garantir a conformidade legal e a ética em todas as áreas das suas operações, para que assim tenham mais chances de obter sucesso a longo prazo e manter a confiança do cliente e dos investidores. Um exemplo recente que repercutiu no mundo inteiro foi o caso do Facebook e da Cambridge Analytica. Um exemplo de como a falta de integridade pode afetar uma empresa e sua reputação. A Cambridge obteve ilegalmente dados de milhões de usuários do Facebook para poder usar em campanhas políticas. Do ponto de vista do Facebook, essa questão levantou sérias dúvidas sobre a sua responsabilidade na proteção dos dados dos usuários e da sua conduta ética em relação à privacidade. A integridade ela exige transparência, responsabilidade e respeito pelos direitos dos usuários. Quando uma empresa falha nesses aspectos, ela pode enfrentar sérias repercussões legais, financeiras e de reputação. E isso serve como um lembrete para que as empresas lembrem sobre a importância de agir com integridade em todas as áreas das suas operações, especialmente quando se trata de proteção da privacidade e dos dados do usuário. 11 meses se passaram entre indas e vindas com o juiz, mas a permanência era total na prisão. Ele relata sua relutância em falar sobre essa parte da vida, mas, eventualmente, percebe que é inevitável. Mary vai visitá-lo. Ele não consegue se concentrar em suas falas, somente na beleza do seu corpo e nas conversas que estão acontecendo em volta dessa sala de visita, todas em árabe. Dias depois, ele recebe uma carta da moça dizendo que ela não pode mais comparecer, já que não era sua esposa. Ainda assim, esta época não é tão ruim para Merceau. O prisioneiro pensa sobre sua atual rotina, como ele passa o tempo, como lida com a falta de liberdade. Enfrenta dificuldades com a privação de cigarro e desenvolve estratégias para preencher o tempo, como recordar detalhes de seu quarto. Ele também menciona a perda da noção do tempo e a sensação de que os dias se fundem, perdendo sua identidade individual. A relação entre a adaptação do narrador à vida na prisão e a jornada de um empreendedor enfrentando desafios nos negócios podem parecer mundos à parte, mas na verdade fazem uso da mesma capacidade. Assim como um prisioneiro precisa desenvolver habilidades de sobrevivência e resiliência para lidar com o ambiente prisional, um empreendedor precisa ser resiliente diante dos desafios e dos fracassos dos negócios. Ambos vão enfrentar pressões significativas e precisam encontrar maneiras de superar esses obstáculos e seguir em frente, mesmo sendo muitas vezes contra todas as probabilidades. Um exemplo disso foi o caso do Airbnb, que enfrentou uma grande resistência e também desafios na aceitação do mercado quando ela começou a funcionar. Ela teve que se adaptar às regulamentações locais e superar essa preocupação de segurança e privacidade para poder construir uma reputação e expandir sua base de usuários.
Outro paralelo entre a vida na prisão e o mundo empresarial está na importância das redes de apoio. Assim como os prisioneiros muitas vezes dependem de conexões com os outros detentos para poderem se proteger e se sustentar dentro desse ambiente, os empreendedores muitas vezes contam com os mentores, colegas de trabalho e outros empreendedores para poder ter uma orientação e um apoio durante os desafios. Passado um ano, o julgamento de Mersô finalmente chegou. O tribunal está cheio. Parece um circo e ele é o palhaço, a atração principal. A imprensa havia divulgado essa história, fazendo com que o interesse público aumentasse cada vez mais. Começa a audiência. Primeiro ele, em seguida o diretor do asilo, o Tomás Pérez, onde é perguntado sobre a relação de Mersô e sua mãe. Depois Mary, que fala sobre ter tido encontro romântico um dia depois do sepultamento. Masson fala que Mersô é uma pessoa de bom caráter e Salamano implora pela compreensão do juiz. Por fim, Raymond apenas diz que o amigo estava na praia por acaso e que o homem morto o odiava sem motivo. O julgamento acaba e ele lembra dos dias que era feliz, notando que seu caminho poderia ter seguido em outra direção. Essa sensação de isolamento e de estranhamento podem ser comparadas à experiência de um empresário ou um executivo que se encontra em um ambiente jurídico altamente especializado, onde a linguagem e os procedimentos legais soam totalmente estranhos e intimidadores. O resultado desse julgamento vai ter grandes repercussões, assim como as decisões empresariais, que podem moldar o seu futuro e a sua reputação. Portanto, tanto no tribunal quanto no mundo dos negócios, é essencial você ter uma estratégia sólida, uma comunicação eficaz e uma defesa convincente das suas ações. No dia seguinte, o dia do veredito. O réu descreve a experiência durante o julgamento de seu crime. Ele descreve o processo de uma forma distante, como se estivesse observando de fora, enquanto os outros falam sobre ele e decidem seu destino sem realmente envolvê-lo. O promotor diz que é notório o fato de Mersô não apresentar nenhum remorso e ele, internamente, concorda. O promotor continua, diz que a alma do réu está vazia e que ele é um monstro. O detento só consegue dizer que fez isso por conta do sol e que não teve intenção de matar. Por fim, ele é levado para guardar em uma sala. Quando o rei torna, sua sentença é declarada. Será decapitado em nome do povo da França. Ele não tem nada a dizer. Na perspectiva empresarial, podemos fazer uma analogia com um líder ou um executivo que se encontra em uma situação em que sua empresa está passando por uma crise e ele se sente totalmente desconectado do processo de tomada de decisão e do impacto que suas ações tiveram. Nesse cenário, o líder é a protagonista e a empresa seria o réu no julgamento. O líder descreve sua experiência de forma distante, como se estivesse observando de fora, enquanto os outros, como acionistas, conselho de administração, a mídia ou o público, discutem sobre a situação e decidem o destino da empresa sem realmente envolvê-lo. Essa experiência pode ser particularmente desafiadora para o líder, porque ele se sente desconectado e impotente em relação ao processo de tomada de decisão, mesmo que seja diretamente responsável pelas ações que levaram a essa crise. Mas isso destaca a importância da comunicação transparente e da liderança ativa durante os períodos de crise empresarial. A única coisa que Mersô pode fazer agora é pensar sobre a inevitabilidade da morte e a busca por uma saída, mesmo que improvável, dessa situação. O protagonista reflete sobre a possibilidade de escapar da condenação à morte, mesmo sabendo que é improvável. Ele pondera sobre a seriedade da decisão que o levou à prisão e à iminente execução, questionando a justiça e a aleatoriedade da vida. Ele lembra da história de que sua mãe contava sobre seu pai indo a uma execução e agora entende o motivo. Ele deseja poder visitar todas as execuções de agora em diante. Ele tem que se convencer sobre a impossibilidade para depois apresentar a si mesmo a chance de um perdão. O que, quando encarado racionalmente, dá a ele uma hora de calma. Assim como a protagonista pondera sobre a seriedade das decisões que o levaram à situação atual,
O empresário reflete sobre os erros e as escolhas que contribuíram para a crise em sua empresa. Ele questiona sobre a justiça do mercado e a aleatoriedade dos eventos que levaram à crise, buscando entender melhor as causas desse problema. E apesar da improbabilidade de encontrar uma solução, o empresário está determinado a explorar todas as opções possíveis para tentar reverter a situação. Assim como o protagonista busca uma saída da condenação à morte, o empresário busca uma saída da crise empresarial, mesmo que isso exija coragem, criatividade e determinação. Essa analogia ressalta a importância da resiliência e da capacidade de enfrentar desafios, mesmo diante de situações adversas e aparentemente sem saída. Depois que o capelão vai embora, Mersô encontra algum conforto em pensar sobre os paralelos entre a situação e como ele acha que sua mãe deveria ter se sentido quando estava cercada pela morte e morrendo lentamente no asilo. Gritar com o capelão esvaziou toda a esperança ou pensamentos de fuga ou um apelo bem-sucedido. Ele, então, é capaz de abrir o seu coração para a indiferença benigna no universo. Após ele decidir que foi e ainda é feliz. Sua afirmação final é que a multidão grande e odiosa em sua execução acabará com a sua solidão e levará tudo a um fim consumado.